Olá, seja bem-vindo ao canal Sacando Matemática. Aqui quem está falando é o professor Itamar. Eu agradeço muito o seu acesso ao vídeo. Inscreva-se no canal, por favor, beleza? Então é o seguinte, o inverso de um número. O inverso de um número tem nada a ver. Quando a gente fala em números inversos, tem nada a ver com números opostos. Números opostos, por exemplo, opostos, né? Números opostos, por exemplo, menos 3 e mais 3, beleza? Mais meio e menos meio, esses números são chamados opostos. Tem nada a ver com inversos. Tá bom? E os inversos? O inverso, vamos dizer que A seja um número real diferente de zero. Então, o inverso do número A é 1 dividido pelo número A. Essa é a definição de inverso, tá? Observa que o inverso de um número, por exemplo, o inverso de 3 é quanto? O inverso, né? É 1/3. Nós estamos falando de inversos, números inversos, tá? É 1/3. E o inverso de 1/3? O inverso de 1/3 é 3. Observa que o sinal é o mesmo. Então, por exemplo, inverso de menos 3/4, o inverso de menos 3/4 é quanto? É menos 4/3. Observa que o inverso de um número tem o mesmo sinal do número. Outra coisa importante, por que o número real deve ser diferente de zero? Porque inverso de zero não existe, isso aqui é indeterminação, é um valor indeterminado, não tem como dividir 1 por 0. Então todos os números reais têm inverso, um inverso só, um inverso único. Só o zero é que não tem inverso. Beleza? Outra coisa importante, o produto de dois números inversos, quanto deve dar? Por exemplo, menos 2/3 multiplicado por menos 3/2. Eles não são inversos? Um é inverso do outro, né? Um é inverso do outro. Esse produto dá quanto? Esse produto vai dar menos vezes menos é mais. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Vai dar o quê? Mais 1. Então, o produto de dois números inversos é mais 1. Beleza? Outra coisa importante também sobre os números inversos. O expoente negativo significa inverso, viu? O expoente negativo significa inverso. Então, por exemplo, quando a gente escreve 2 elevado a menos 1, você sabe que deve inverter a base, é meio. Então, 2 elevado a menos 1 significa o quê? Significa o inverso de 2. Quando eu escrevo menos 3/5 negativos elevado a menos 1, expoente de menos 1 significa o inverso, ou seja, menos 5/3. O sinal é o mesmo, te mostrei agora mesmo, né? O sinal do inverso de um número tem o mesmo sinal do número. Então, expoente negativo significa inverso, né? Outra coisa, quando o número é dado, quando ele é inteiro, o inverso é 1 sobre ele. Quando ele é fração, em todos os casos é isso aqui, viu, pessoal? É 1 dividido pelo número, né? Quando é fração, você não precisa colocar 1 dividido pela fração, você já inverte a fração, numerador e denominador. Mas se quiser fazer dividindo também dá. Por exemplo, esse caso aqui, menos 3/4. Eu quero o inverso de menos 3/4.
Então vou escrever 1 dividido por menos 3/4. Não foi isso que eu falei lá no começo? Quanto que é 1 dividido por 3/4? Dividir é multiplicar pelo inverso. Então é 1 multiplicado pelo inverso de menos 3/4. Quanto que é? É menos 4/3. Quanto que é 1 vezes menos 4/3? É menos 4/3. Um inverso do outro. Mas quando for fração, então, como eu estava te falando, basta inverter numerador e denominador, mantendo o mesmo sinal. Beleza? Mas o que tem sobre números inversos? Por enquanto é isso. Eu acho que aquilo que é mais importante de números inversos, eu falei. Agora, números opostos, aqui é outra coisa, né, pessoal? Números opostos é assunto para outro vídeo, tá bom? Números opostos. Então é isso. Um abraço e obrigado.